Fala, moço! Fala, moça! Estamos começando uma entrevista de comunicação clara. E hoje, especialmente no espaço de Vesta Coworking. Se você quer diminuir em até 60% o custo operacional da sua empresa, fica até o final do vídeo que a gente vai deixar um vídeo explicativo sobre este espaço. Hoje estamos com Lari Narice, uma mãe, mulher, esposa, 1 milhão de funcionalidades, né, Lari? Ela traz no seu Instagram, em suas redes sociais, a maternidade atípica e ela é mestranda em intervenções de aprendizagem. Com vocês, Lari. Oi, obrigada, Clarinha. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz. Como eu falo no Instagram com vocês, né? Oi, meu povo. Estou aqui muito feliz por esse convite. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Espero poder contribuir de alguma forma aqui no seu canal e nesse espaço que você criou. Lari, eu queria te perguntar, assim, de começo, quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida? Quem é Lari antes de Maria e depois de Maria? Então, eu falo que Maria me transformou por completo, né? Logo quando ela nasceu, foi tudo dentro dos marcos de desenvolvimento, que eu gosto de dizer assim. E até então, vida de mãe, trabalhando, tudo normalmente. Quando chegou a uma determinada idade, com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, eu percebi que ela não desenvolvia a fala, né? Tanto eu quanto minha mãe, minha tia, que são educadoras, perceberam que ela não chamava mamãe, papai, não dava tchau, não dava oi, não mandava beijo. Então, tudo isso fez com que a gente se preocupasse um pouco para saber o porquê que Maria não desenvolvia como as outras crianças, mesmo com toda a estimulação. Então, foi aí que a gente foi atrás de algum diagnóstico. A gente não imaginava que seria o autismo, porque o autismo é aquela que eu sempre gosto de falar assim, que as pessoas, a sociedade em si, ela está acostumada com aquele autismo de filme, né? Que isso acontece em meninos, aquele autismo com grau mais elevado. Então, eu nunca imaginei, porque Maria sempre foi do jeito que ela é, sorridente, comunicativa do jeito dela, mesmo antes da fala, ela sempre foi comunicativa, né? Então, eu nunca imaginei que seria autismo. E aí a gente começou em busca do diagnóstico. Então, assim, antes do diagnóstico, eu era uma mãe que amei a maternidade, né? Amei cuidar dela, fazia brincadeira, sempre fui muito de estimular, né? Só que depois do diagnóstico veio outras preocupações, Sim. né? Então, quando a gente tem filho, a gente pensa, que meu filho vai fazer balé, que a minha filha vai estudar e aí depois vai para uma faculdade. Quando a gente recebe o diagnóstico de uma criança, os nossos sonhos mudam totalmente, né? A gente pensa como vai ser essa criança na adolescência, como vai ser essa pessoa, essa menina na vida adulta. Será que ela vai conseguir ter amigos? Será que ela vai ser feliz? Será que ela vai conseguir trabalhar? Será que ela vai ser funcional? Então, as minhas preocupações na maternidade mudaram da água para o vinho depois do diagnóstico. Certo, Lari. É muito interessante você trazer essa perspectiva, principalmente de comunicação. Uma das coisas que eu falo muito, normalmente a comunicação para as pessoas está ligada somente com a fala, mas a gente se comunica de diversas maneiras. Com certeza. Então, é interessante você trazer esse novo olhar para a maneira que Maria se comunicava, mas ainda não falava. E como foi para você esse processo de receber o diagnóstico? Quem foi sua rede de apoio? Que você pôde ressignificar tantos preconceitos que a gente tem com o espectro? Então, a educação que eu, desde o início, fiz com Maria e faço até hoje é educação positiva, né? Então, eu sempre gosto de ouvi-la, sempre trago para ela, assim, nunca fui de bater, nunca fui de colocar em castigo, porque eu não acredito nessas questões, nessa forma de educar, que para mim é punir, né? Então, eu nunca fiz isso. E eu sempre levei ela como se fosse assim, não, ó, filha, a mamãe vai te ajudar, eu quero poder trazer para ela o lado positivo, né, da criança, do poder fazer as coisas, do não, mas aquele não ser um não, assim, da criança entender, não aquele não de desce daí, sai desse sofá, sabe? De uma forma mais positiva. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei realmente no chão, mesmo já sabendo que
viria um diagnóstico, né? Porque não tem como uma criança típica ter um desenvolvimento, eles aprendem por imitação. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente sabe que a criança que é autista, ela tem dificuldade de olhar compartilhado, de brincar, ela não fala de forma funcional, quando ainda assim ela fala, ela tem dificuldade na comunicação. O critério de diagnóstico mesmo é a falta de habilidade na comunicação e na interação, né? Além dos comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, assim, eu percebia que Maria era diferente, porém eu não sabia o que era. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tive meu momento de luto, eu chorei, eu questionei a Deus. Eu ainda brincava, assim, isso é algo que eu falo também na internet hoje, assim, é porque eu deixei ela na televisão, porque tem essa questão, as pessoas acham que a televisão causa autismo. Gente, telas não causam autismo, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro, né? Nem vacina causa autismo, nem vitamina D na gestação causa autismo, né? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que a criança já nasce autista, né? É bom deixar claro isso para as pessoas, né? Quanto mais informação, melhor. E aí, eu percebi que ela, quando eu recebi o diagnóstico, aí foi aquele luto mesmo, sabe? Eu chorava de noite, eu questionava a Deus, eu falava, nossa, mas eu estimulei tanto, eu brincava tanto, eu levava ela no parque, mesmo cansada, eu fazia atividades sensoriais, fazia tudo com ela, né? E aí eu falava, as filhas das minhas amigas, com babá, com televisão o tempo todo, e tá todo mundo normal, sabe? Uhum. E aí foram uns 3 a 4 meses de luto mesmo. E minha rede de apoio sempre, meu marido, minha mãe, minha tia, sempre, sempre, sempre. Assim, quando a gente começou mesmo a investigar, eu falei, amor, a gente precisa ir em Brasília. Fala só o dia, a gente vai. Porque a gente morava em Luiz Eduardo, então era bem próximo de Brasília, sabe? Aí eu consegui uma neuropediatra lá em Brasília. Aí depois, amor, a gente vai para São Paulo, bora. E minha mãe sempre junto comigo, minha tia também, todo mundo atento e observando os comportamentos de Maria e o desenvolvimento dela. Lari, eu achei legal você trazer isso, porque hoje você fala sobre a maternidade atípica no seu Instagram e muitas pessoas, quando olham, que não te acompanham diariamente, podem achar, tudo são flores, olha como ela mostra conteúdos legais e bacanas, mas você também traz essa realidade de, no começo não foi fácil. Para você, como foi o processo de ressignificar isso e trazer para as redes sociais? Então, para mim, eu sempre falo, inclusive tem até um post meu falando sobre isso, que o diagnóstico para mim foi um alívio, né? Porque eu pude entender Maria, né? Os comportamentos dela que eu não entendia, do porquê que ela não conseguia falar, do porquê que ela não conseguia atender pelo nome, porquê que ela pegava a minha mão e levava até as coisas, porquê que eu chamava e ela não atendia, né? Nossa, que menina difícil, que menina teimosa, que quando não tinha o conhecimento eu pensava, né? E todo mundo lá em casa, assim, que a gente sempre foi, minha mãe sempre foi do ramo da educação, mas assim, viver o autismo nunca aconteceu, né? Que é muito diferente do que você conhecer uma pessoa autista. Você viver o autismo diariamente é bem difícil, sabe? Eu sempre falo que antes a nomenclatura era autismo leve, e moderado e severo. Hoje é autismo suporte 1, 2 e 3, né? E o leve, como as pessoas falavam antes, não tem nada leve. Ele é muito pesado. E tem dias que é pesado mesmo. Não menosprezando as crianças de suporte 3, que têm uma demanda gigantesca, mas as crianças e as pessoas autistas de suporte 1, elas são invalidadas. É o autismo invisível, é o autismo leve, que as pessoas não enxergam com os olhos, sabe? Mas a dificuldade existe dentro e é pesada. Tanto para as crianças, tanto para meninos quanto para meninas. A fase da pré-adolescência, a fase da adolescência, que é uma fase difícil, em regra, para as crianças autistas suporte 1 é muito mais difícil. Porque elas vivem as situações, elas entendem, mas não sabem o porquê não conseguem, o porquê se questionam, por que não se encaixam. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o autismo, tão importante a gente... eu falo que Maria sabe que é autista sem eu nem ter falado com ela que ela era autista, né? Hoje, se você fala, fulano é autista, eu que sou autista, mamãe. Ela não sabe nem o que é autista. Um dia eu cheguei pra ela e falei, o que é autista? Ela, eu não sei. Eu falei, autista é uma pessoa que tem uma cabecinha diferente, pensa diferente às vezes não, mas às vezes sim. A forma mais clara que eu consegui para poder passar para ela.
E aí é isso. Então, eu comecei a mostrar, na verdade, sobre desenvolvimento infantil, porque eu não estava preparada ainda para falar sobre o autismo, sabe? E aí eu comecei a falar sobre como estimular a criança em casa, através de atividades, sempre falando da importância de brincar de verdade com a criança, de estar com a criança, né, brincando, sem telas, sem eletrônicos e aquele brincar de verdade, né? Que é o que mais estimula a criança, é o brincar, é o sentar e brincar. E aí, quando chegou no dia 2 de abril, eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi 2020, 2021, talvez. No dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autismo, todas as famílias da clínica que Maria é atendida, estavam com um símbolozinho do autismo de conscientização. A clínica mandou para os pais e os pais colocaram o sloganzinho, né, no WhatsApp, no Instagram, enfim. E eu não recebi esse slogan, né? As terapeutas de Maria sabiam que eu não estava preparada ainda para falar do diagnóstico, né? E eu me senti incomodada, porque eu pensava, nossa, com a educação que eu dou para Maria, com a forma que eu conduzo, né, a infância dela, não combina em esconder quem ela é. E aí eu cheguei pro meu marido, eu lembro como se fosse hoje. Ele estava tomando banho, eu abri a porta do banheiro e falei, amor, tô querendo falar para todo mundo que Maria é autista. Aí ele, tudo bem, se você quiser falar, tudo bem. Eu falei, tá bom, eu tô pedindo para você porque você é pai e eu sou mãe. Mas para as outras pessoas eu vou comunicar. Então, eu comuniquei para minha mãe, para minha tia, que super me apoiaram. Comuniquei para minha sogra, minha cunhada, que minha sogra já faleceu. Comuniquei para minha cunhada, falei, vou falar de autismo no Instagram, vou falar que Maria é autista, e é isso. A minha única intenção, e eu falo isso para as minhas seguidoras, para poder não pensar assim, nossa, que às vezes elas ficam tão felizes, assim, porque eu sempre respondo elas, porque eu sempre estou disponível, porque eu divido a minha rotina com elas, mas a minha intenção inicial foi egoísta. Foi apenas pensando em mim, porque eu não imaginava o quanto que eu ia conseguir chegar, né? Quanto eu ia atingir tantas famílias. E aí eu só queria que o autismo fosse um assunto tranquilo na minha casa, que eu pudesse falar de forma tranquila, que Maria pudesse se acostumar que ela era autista, porque eu penso que quanto mais tempo você demora para falar sobre o diagnóstico do seu filho, mais difícil fica, né? Porque Maria hoje tem 4 anos, vai fazer 5 anos, quando ela tiver 10, 8, para eu chegar para ela e falar, filha, você é autista, é por isso que você não consegue fazer determinadas coisas que acontecem no dia a dia, principalmente nas relações com os coleguinhas, que são relações que vão ficando complexas na medida que o tempo vai passando, né? Então, assim, a minha intenção inicial era essa, e aí tomou uma proporção gigantesca. E onde foi que aconteceu esse boom? Qual foi o momento que você percebeu que estava chegando uma demanda grande, que as pessoas te procuravam na necessidade de pedir ajuda, ou que te assistiam para se inspirar em você? Então, eu comecei o Instagram com 600 seguidores, né? Era um Instagram normal, assim, particular meu, que eu dividia fotos. Gostei muito de tirar foto, então eu sempre postava bastante e postava sobre Maria e tudo mais. E aí, quando eu comecei a falar sobre o autismo, falar as características de Maria, que é uma criança totalmente fora do padrão, fora do esperado, porque quando você pensa em autismo, você pensa numa criança quietinha, numa criança que gosta de se isolar, e Maria era totalmente o oposto, uma criança que não gosta de luz, que não gosta de som, e Maria não, ela gosta de luz, ela pega a lâmpada, bota bem no rosto dela e faz a cabana e bota a lanterna, mãe, eu tô aqui numa cabana iluminada. Maria é artista total. E aí o som, e aquela busca, assim, incessante mesmo, por barulhinhos repetitivos, ela tinha um liquidificador mesmo, que ela apertava o botão, e isso me deixava louca, assim, sabe? Porque eu falei, gente, como é que ela não tá tendo agonia desse barulho? E ela brincando, ligava o liquidificador, aí ia fazer outras coisas que não tinha nada a ver com a brincadeira, aí eu desligava o liquidificador. Quando ela percebia que o barulho parou, ela vinha, voltava e ligava de novo. Então, assim, essa busca por som, por luzes, e essa criança muito extrovertida, muito falante, não é o padrão, assim, né? Não é o que as pessoas esperam. E aí, quando eu comecei a dividir essas características com Maria, todo mundo, assim, a maioria das mães começaram a se ver em mim e falar, nossa, mas minha filha tem isso, nossa, minha filha parece com a sua filha nesse sentido e tudo, como é que você conseguiu? E aí elas acabaram, na verdade, assim, quando o Instagram deu o boom, que foi, eu acredito, né, que tenha sido um vídeo que eu postei sobre desde o início de Maria até hoje em dia,
né, quando a gente começou as terapias, quando a gente, né, fez as intervenções, e aí eu fui fazendo esse vídeo de um áudio que eu tinha recebido de uma seguidora. Aí o Instagram deu um boom. E aí elas começaram a... Nossa, como é que você fez com Maria? Eu quero sua ajuda, eu quero que você me ajude aqui. Meu filho tá assim, assim. Eu faço o quê? Eu tenho que procurar quem? Porque as mães... quando a gente... Principalmente, eu falo assim, mãe de primeira viagem e mãe de primeira viagem que tem filho atípico, né? Que é o primeiro filho atípico, por exemplo. Tá todo mundo perdido. Ninguém sabe, ninguém vai olhar a caderneta de vacinação sobre marcos de desenvolvimento. Eu não sabia nem que existia marcos de desenvolvimento dentro da caderneta de vacinação. Então, a gente começa a ter esse olhar depois. Então, assim, um caminho que eu percorri, que foi um pouco mais longo e mais demorado até eu conseguir acertar nos profissionais, até eu conseguir acertar nas terapias, até eu ter todas as informações que realmente eram sinceras, eram verdadeiras, porque a gente sabe que a internet tá aí, né, vendendo cura de autismo. O autismo não tem cura também, tá, gente? É bom deixar claro. Nasceu autista, morre autista. Então, assim, eu consigo minimizar um pouco a dor dessas mães, né, de já indicar um médico, por exemplo. Tudo bem que o psiquiatra infantil de Maria não consegue pegar todo mundo, né? A agenda dele tá assim, lotada. Mas, assim, eu tenho o maior prazer de indicar ele. Eu indico também a doutora Lorena, que mora aqui em Vitória da Conquista e atende aqui em Vitória da Conquista. Eu indico as terapeutas de Maria, indico outras que eu conheço também. Então, assim, eu tento diminuir o percurso, sabe, delas. E falo, vai por esse caminho que vai dar certo. Ah, Larissa, é que o médico falou que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer exame. Por exemplo, o autismo, ele é clínico. Então, o médico, ele consegue identificar o autismo no consultório. Eu não preciso fazer exame. O exame que você fizer no seu filho vai dar igual da minha filha, qualquer outra criança típica na idade. Porque o cérebro, visivelmente, não é diferente. Não tem como você diagnosticar o autismo através de exame, né? Então, eu falei, pula fora desse médico. Porque Maria nunca fez exame. Na verdade, uma neuropediatra lá em Brasília indicou ela fazer um exame, só que ela tinha 1 ano e 5 meses, ela queria dopar a Maria, colocar um monte de fios na cabeça. Eu fiquei com medo de sair correndo. Então, até hoje, Maria não fez nenhum tipo de exame, sabe? Só exame de sangue mesmo e pronto. E ela conseguiu, e a gente conseguiu o diagnóstico dela na clínica mesmo, que o médico já deu o diagnóstico na segunda consulta. Um dos elementos que a gente percebe que gerou conexão de Lari com o público-alvo dela é a reciprocidade. Quando essas pessoas começaram a procurar a Larissa e ela se mostrou disponível, disposta a ajudar, compartilhando a sua rotina, mas também ouvindo a história do outro, esse público, ele correspondeu ela. De que maneira? Seguindo, curtindo, indicando, compartilhando. Então, essa comunicação por parte dela começou a se expandir e atingir novas pessoas. A partir do momento que ela foi solícita, o público retornou da mesma maneira. Lari, você já trabalhava nessa área de educação antes de Maria? Não. Assim, mais ou menos, né? Eu sou advogada por formação. Eu trabalhei como advogada por 9 anos. Fui procuradora do município onde eu morava, em Luiz Eduardo Magalhães, e dava aula na faculdade, né? Em 2 faculdades eu era professora. Então, a minha relação com a educação era essa. Mesmo que, quando eu ainda estava estudando, ainda estava fazendo faculdade, eu ajudava a minha mãe na escola, né? Como a escola tem 20 anos no mercado. Então, eu sempre estava junto com ela. Mas trabalhar efetivamente depois de adulta, só agora mesmo. Para quem não sabe, Lari trabalha na escola Novas Ideias, que é uma escola incrível. Aqui a gente pode fazer propaganda, viu, tá Lari? bom. Mas eu falo porque conheço o trabalho e confio. A estrutura da escola, eu fiquei apaixonada e fiquei pensando, ai meu Deus, se eu tivesse estudado aqui. É encantador ver a maneira como o aluno lá é tratado para se tornar um ser humano funcional. E não mais uma criança que tem que aprender isso e isso e isso, sabe? De uma maneira rígida, de uma maneira dura. As crianças lá, eu percebo que tem diversas aprendizagens que vão impactar diretamente na vida. Eu vi um meme no Instagram e o meme falava assim, qual é a coisa que você não vive um dia sem pensar? Aí, cada pessoa pensava numa coisa. E o cara botou, você pensou em log? Você pensou em x, y e z da matemática?
Não. Então, para que serve isso? Não desmerecendo esse conhecimento, mas claro. como que a gente traz para nossas crianças tão pequenininhas algumas coisas. Ah, a criança tem que saber escrever o nome. Gente, às vezes ela não sabe escrever o nome, mas ela sabe ir ao banheiro, que é muito mais funcional para se tornar um adulto do que necessariamente aprender a escrever o nome com 3, 4 anos, né? E eu acho super válido falar da estrutura da escola, porque é algo diferente na cidade, é algo muito único. Eu não conhecia, enquanto professora, eu não conhecia ainda esse olhar, essa perspectiva até ir às novas ideias. Obrigada mesmo, Clara. Então, realmente a gente tenta pensar no aluno como um ser único, né? E que aprende da sua maneira. Óbvio que a gente tem planejamentos e que existem atividades a serem cumpridas, mas a gente sabe que cada criança é única, né? Então, a gente precisa valorizar o que essa criança tem para dar para a gente, né? Eu sempre falo assim que se a criança não está aprendendo, mude a estratégia. Porque não é culpa dela. Né? A gente tem algumas crianças atípicas, né? Mais de 40 crianças atípicas na escola e cada uma de um jeito. Então, aquela criança que precisa se movimentar, então ela faz uma atividade, vamos dar uma balançada na rede, vamos dar uma voltinha na escola, vamos fazer alguma coisa que você goste, depois a gente volta para a sala de aula. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. A escola tem que ser um lugar acolhedor, a escola tem que ser um lugar de aprendizagem, mas de uma aprendizagem rica, aquela aprendizagem que a criança aprende e, assim, nunca mais vai esquecer, sabe? Aprender ciências através de experiências, aprender jardinagem, cuidar das plantas, aprender matemática através de jogos, né? Eu acho que a gente tem muito, hoje em dia, muita ludicidade em relação a tudo, né, na nossa vida. Então, eu falo isso que, assim, até adultos gostam de ludicidade. Eu, quando dava aula na faculdade, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz um passo-repassa, verdadeiro ou falso, e levei tubos de chantilly. E aí era torta na cara. Meu Deus do céu, esses alunos foram a loucura. Loucura. Eles ficaram maravilhados com a dinâmica. E, assim, as notas subiram, foram lá pra cima com o conteúdo que eu tinha dado pra eles, sabe? Então, eu acho que é isso, é trazer diversão, é trazer entretenimento ali naquele momento, pra não ser aquela coisa maçante. Óbvio que tem conteúdos que demandam essa coisa repetitiva, essa atividade que tem que realmente escrever pra poder você conseguir escrever melhor, ler melhor, mas a gente pode suavizar em outras áreas de diversas formas, né? Pra que a criança aprenda brincando. Isso, mas não só isso, né? É verdade. Essa visão. Bom, Lari, tudo que é bom, né? Tem as pessoas que apoiam, mas também tem aquela galera que quer causar os famosos haters da internet. Como você lida com essa questão? Já aconteceu com você? Qual é o seu olhar perante a opinião dessas pessoas, que às vezes nem é uma opinião, só tá ali para causar ou para te desestruturar? Assim, diante do número de seguidores que eu tenho, eu acredito que a quantidade de pessoas que fazem comentários negativos é bem pequena. Até esse final de semana eu até postei um comentário. Na verdade, eu recebi do WhatsApp, porque quando as pessoas clicam no link para poder adquirir o combo Autismo com Afeto e tem alguma dúvida, aí manda para o suporte e às vezes cai no meu WhatsApp também. Meu WhatsApp pessoal. E aí eu respondo tranquilamente, tiro dúvida, porque muitas pessoas às vezes não conhecem a plataforma Hotmart, porque o combo fica disponível lá. Então a pessoa compra, tem que entrar na plataforma e aí o combo vai estar lá disponível para ela. Não vem por e-mail, não vem pelo correio. Mesmo que tem toda a explicação na hora da compra, as pessoas ainda perguntam. E aí teve uma moça que falou bem assim, eu achei o combo simples e desnecessário. Aí eu não aguentei, né? Eu tive que responder. Eu falei, eu entendo, é só você não comprar. E aí eu postei no Instagram, né? E aí, assim, mais de 600 pessoas já compraram o combo Autismo com Afeto. Então, assim, eu já ajudei mais de 600 famílias, né? É o quadro de rotinas, é a etiqueta de brinquedos para organizar os brinquedos da criança. Tem a tabela de comandos, tem um manual, tem 5 brincadeiras estimulantes para sua criança. Então, assim, é um conteúdo muito bom que eu sou muito crítica, assim, em relação a mim mesma, sabe? E o conteúdo que eu criei, eu gostaria de adquirir quando eu estava no início. Eu queria ter achado um Instagram como o meu. Porque várias coisas que eu mostro para as pessoas e que eu aprendo no dia a dia com Maria,
eu não tinha antes, né? Eu falo que o conteúdo que eu tenho hoje, o que eu sei hoje é graças ao que eu estudei e graças à minha rotina com ela. Porque eu não terceirizo, né? Não tenho nada contra quem tem babá, quem tem outras pessoas que ajudam nessa parte no grosso, né? Porque eu falo que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Quando eu quero dormir, minha mãe fica com Maria. Quando eu falo, amor, vai dar uma voltinha com Maria aí, porque eu tô cansada. Ele pega, vai no mercado, vai ver cavalo, vai fazer várias coisas com ela. Mas o grosso mesmo, as atividades, o Kumon, a estimulação, o direcionamento, né? Tanto que quando acontece alguma coisa lá em casa, aí a pessoa vai falar com Maria e olha pra mim, pra saber, e aí eu falei certo, e aí como é que eu conduzo nessa situação, sabe? Então, assim, eu sou referência na minha casa. Então, assim, eu tenho realmente um apoio muito grande, porém, eu que conduzo toda a situação. Então, assim, eu consigo ter esse olhar. Por exemplo, vai fazer 15 dias que ela não assiste nenhum tipo de televisão. Nem televisão e nem celular. Eu achei que a forma que eu estava conduzindo, dela assistir um pouquinho de desenho, de às vezes ficar no celular e não no YouTube Kids, porque eu já vi outros conteúdos que não são legais para ela, mas assim, num joguinho da Hello Kitty de pintar a unha, num joguinho de pintura, e sabe, coisinha simples, ela estava muito vidrada. E aí eu tirei totalmente e ela virou outra criança. Então, se eu não estou com ela de fato, eu não consigo perceber os comportamentos. E aí, quando eu retirei as telas, foi assim, ó, questão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, o comportamento mudou totalmente. Aí eu recebi o feedback positivo da professora, eu recebi feedback positivo do Kumon, que é onde ela faz atividades de português e matemática, sabe? Então, é isso. Então, o que você faz hoje é encurtar o caminho desses pais e você traz para eles o que você gostaria que tivessem trazido para você. Então, não é só um produto, né? É todo um auxílio, todo um suporte. Você tem o olhar porque você vive essa perspectiva. E, Lari, se você pudesse deixar um conselho para as mães que te assistem, para as mulheres que querem contar suas histórias através das redes sociais, que querem se comunicar, o que você falaria? Então, na verdade, eu tenho 2 conselhos, né? O primeiro é em relação ao autismo. Se você percebe algum comportamento do seu filho, não deixe o tempo passar. Eu falo que o autismo ele tem um bônus e o ônus. O bônus é que você pode mudar. O seu filho pode aprender todas as habilidades que ele precisa. Ele vai desenvolver se ele fizer as terapias, se ele tiver a estimulação certa. O ônus é que se ele não fizer, ele pode piorar, né? Ele pode acumular. Eu falo que as habilidades, quando elas não são adquiridas, elas viram uma bola de neve. Então, elas se acumulam com o tempo. E o segundo se você gosta de falar no Instagram igual eu, né? Sou apaixonada. Tá com vocês, falar com vocês, dividir minha rotina, faça. Porque não é só dividir a rotina, não é só contar sobre a nossa vida, é influenciar outras pessoas. Diariamente eu recebo mensagens de mães dizendo que se sentem felizes pelos stories que eu faço, pela minha rotina que eu divido com elas se inspiram em mim, né? Eu sempre posso ajudar de alguma forma. Às vezes um conteúdo, algo que eu falo assim, totalmente despretensioso, aí vem uma mãe e fala, nossa, Larissa, aconteceu isso tal dia comigo, aconteceu dessa forma, e que bom que não é só com a minha criança, que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui pra me ajudar. Então, se você quiser, né? Se você gosta de dividir a sua vida, se você quer vir para as redes sociais, venha, que é um trabalho assim maravilhoso. Eu falo que é algo que não tem preço, sabe? As mensagens, o carinho de todos os seguidores que falam com a gente, que dividem a sua vida também, que confiam no que a gente diz, que a gente fala, o nosso trabalho é muito bom mesmo. Obrigada, Lari, por estar aqui com a gente, por se dispor do seu tempo. E um beijão pra Maria. De nada. Obrigada a você pelo convite e até a próxima. Eu recebo diariamente directs Calma aí. Eu recebo diariamente directs Meu Deus do céu. Mensagens, eu não vou falar direct mais. Acabou. No dia. E toda vez que eu recebo directs de mães pedindo ajuda, Agora. 3 dicas de comunicação que aprendemos com Lari do Autismo com Afeto. Primeira dica: criação de comunidade.
Quando as pessoas se identificam com o seu conteúdo e você dá assistência, elas se tornam pertencentes àquele grupo. Segunda dica, conexão por identificação. Ao mostrar o seu dia a dia, sua rotina, as atividades que eram feitas com sua filha, Lari trouxe várias mães que tinham a mesma perspectiva, os mesmos medos, os mesmos anseios e as mesmas inseguranças ou inseguranças parecidas. Terceira dica, reciprocidade. A reciprocidade ela vem quando você oferece algo ao seu público e o seu público te retorna. De que maneira? Através de um like, de um engajamento, compartilhando o seu conteúdo ou até comprando um produto de você. Lembrando, não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar o que vocês estão achando desse quadro Comunicação Clara, enviar para um amigo que precisa saber disso e não esqueçam de conferir o vídeo da semana passada com o Gi da Pipocaria Ploc.